Boa noite, Senhor. Boa noite, os irmãos de luz todos que estão aqui. Boa noite àqueles que estão em casa, feriadão. Boa noite àqueles que estão no hospital. Boa noite àqueles que estão viajando. Boa noite àqueles que estão dentro do nosso Brasil. Boa noite àqueles fora do Brasil. Para quem não me conhece, eu me chamo Laíde, sou uma pessoa benzedeira, graças a Deus, com muito carinho, com muito amor. Eu espero vocês aqui. Como que vocês estão? Pedrinha preciosa de Jesus. Como que vocês estão hoje? Conta aí pra mim. Como que vocês estão? Tudo na paz de Deus? Tá com Deus, nossos irmãos de luz? Como que vocês estão aí? Tudo na paz de Deus. Falando aqui pra vocês, lembrando que vocês todos é a pedra preciosa de Jesus. Nós todos é a pedra preciosa de Jesus. Nós todos é irmão e outra. Nós é filho de Deus. Todos. Não tem nenhum que não é filho de Deus. Todos é filho de Deus. Por quê? Porque nós é filho e nós é irmão. Pra gente ser irmão, nós todos é filho de Jesus. Porque só existe um Pai, é Jesus. Na nossa vida. Na minha, na de vocês todos. Quando eu boto vocês, eu boto todos. A minhas pedrinhas preciosas de Jesus, todo o nosso Brasil. E todo aqueles que é fora do nosso Brasil, todos é filho de Deus e a pedrinha preciosa de Jesus. Tá entendendo? Deus carrega você do colo, coloca você dentro do colo de Jesus e balança. Para você dormir. Para quando ficar nervoso, Jesus coloca você do colo de Jesus. Para acalmar vocês. E fazer pensar positivo. Porque tem coisa na nossa vida, do dia a dia, que vem os momentos da nossa vida de energia negativa, e aí o pensamento da pessoa muda. Aquele pensamento positivo, aquele pensamento negativo, aí vem na mente das pessoas. Então, nessas horas, Jesus coloca vocês no colo dele, nos braços dele e balança. Tenha certeza disso. Porque Deus lhe ama. Deus, nosso Pai Criador do céu e da terra, ama a gente em cima de tudo. Então, nós temos que agradecer a Deus por tudo de bom. E às vezes no momento difícil, mas nós temos que agradecer a Deus. Esse Deus tão grande, tão lindo na minha vida e na sua. Deus só quer o melhor dos seus filhos aqui na terra. Ele fala, filha e filho, faz o que eu pedi a vocês, faça o que eu mando. Energia boa, energia positiva, pensamento positivo e na linha certa. Por que na linha certa? Porque quando a gente está segurando na mão de Deus, Deus envia a gente para caminhar para frente, se olhar para o lado e nem o que ficou para trás. Não olha, esquece. Por quê? Porque Deus quer o melhor dos seus filhos aqui na terra. Ele quer que a gente caminhe para frente, segurado nas mãos dele. É isso que Deus quer dos filhos dele aqui na terra. Caminhe pelo caminho certo, o verdadeiro, o conhecimento de Deus que ele quer na nossa vida, que a gente não caia de um lado nem para outro, caminhe certo, no meio certo, com Jesus, nosso Pai Criador do céu e da terra. Lembrando que cada nossa vida, dia, noite, tem às vezes momentos difíceis que a gente tem que passar na nossa vida. Por quê? Porque a vida da gente é altas e baixas. Não tem essa pessoa que fique sorrindo na paz 24 horas no ar. Não tem. Nem de dia e nem à noite. Não tem essa pessoa. A gente tem alegria, tem prazer conversar com os outros amigos, com Deus primeiramente,
Porque quando a gente passa para conversar com Deus, pode ser de dia, pode ser à noite, qualquer hora. Aí aquela conversa que a gente senta e coloca uma cadeira para Deus se sentar, pense no seu cérebro que Deus está ali à frente sua. E ali você vai conversar tudo que você quiser com Deus. Porque Ele está do seu lado, Ele está escutando as suas palavras. Tudo que você quiser conversar, você pode conversar. Porque Deus está ali escutando com maior carinho, com maior amor. E Ele vai fazer tudo de bom na sua vida, tudo de bom. Para você não reclamar de nada que está passando na sua vida. Pelo contrário, você vai passar a agradecer a Deus e agradecer Ele que fez daquelas conversas que você passou para conversar com Ele, que conversou com Ele, Ele vai se formar aquelas palavras de coisa doce, maravilha, saúde, proteção, amor, para dentro do seu lar, para dentro do seu coração. Ali, naquele momento que você está conversando com Deus, seu coração vai ficar cheio de amor, cheio de alegria, cheio de bondade e de misericórdia. Porque você está passando o que você está sentindo, o que está passando com você na sua vida, na sua casa, com Jesus. E só Ele que pode retribuir na hora assim, ó, para você de volta. Só Jesus. E Ele vai agradecer demais da conta, quando o filho chega para ele que conversa com Deus. Ele agradece demais. Porque tanto Jesus fica agradecendo por tudo que você está passando, mas falou com ele, desabafou com ele, como ele vai ficar mais feliz ainda. Você se sente muito feliz nessas horas. Porque você está desabafando com Deus, que Ele é a solução dos nossos problemas. E você vai ficar mais ainda. Se Ele fica muito feliz, você vai ficar mais ainda. E aí você vai poder dizer assim, agora vai para frente, porque Deus, eu falei com Deus. Eu falei com meu Pai, Criador do céu e da terra. Esse Deus dono, esse Deus que é rico, Ele que é o rico daqui da terra e do céu. Ele é o rico. Por quê? Porque Ele é dono desse mundo todo. E de todas as pessoas, pedrinha preciosa daqui da terra, Ele é que toma providência. Daqui da terra e do céu. Ele toma providência, porque quando a gente entrega a nossa missão aqui na terra, que sobe, Ele vai levar a gente para um lugar especial, lindo, maravilhoso, e aí comanda na gente lá no céu dele e comanda a gente aqui na terra. Nunca esqueça disso. Você não está sozinho e nem sozinha. Tanto homem como mulher. Nenhum de vocês está sozinho. Pelo contrário, você está guiado por Jesus, porque Jesus está do seu lado, colado aí com você, comigo aqui. Só tenho a agradecer a Deus, não é verdade? Por mais que eu agradeço a Deus segundo, minuto, segundo, dia, noite. Às vezes eu acordo de noite, agradeço a Deus. Por mais que eu agradeça a Deus, ainda é pouco. Você sabia que é? É pouco. Porque Deus tanto dá a bênção e a vitória para mim, para os meus filhos, para minha casa, para meus amigos, para minhas amigas e para esse povão, essas pedras preciosas de Jesus nesse Brasil todo e fora do Brasil. Eu agradeço a Deus quando passa um SAMU gritando por mim. Eu coloco a mão e peço a Deus que envie os anjos ali agora. Seja ele quem for, qual for o problema, não importa. Importa que Deus vai acampar os anjos ali e vai salvar aqueles que estiver ali. Aliviar a dor deles, naquele SAMU. Às vezes eu estou deixado de noite, aí vejo o SAMU gritando. Aí eu peço a Deus, acordo e peço para acampar os anjos, o Espírito Santo,
e nosso Senhor Jesus Cristo naquele que vai ali. Então, cada um da gente que tivesse esse coração, esse amor pelo próximo, pelos nossos irmãos, o mundo era diferente. Muito bom. Era bom demais. Porque a gente só vê aqui nuvens escuras, a gente olha para uma pessoa, olha para outra e só vê nuvens escuras no rosto daquela pessoa. Tribulação demais, problema demais. E aquela pessoa não sabe resolver o que pode fazer para resolver esse problema. E ali é onde a gente explica, aonde a gente para pensar um pouco. Eu sei que fulano está sofrendo isso, está sofrendo aquilo, mas como que eu posso ajudar? Rezar. Somente rezar. Porque quando você vê que tem uma pessoa, um amigo ou amiga, ou da família, que está passando por dor, por tristeza, pela essa nuvem escura que você olha e vê tudo escuro nessa pessoa, então reze. De vez que vocês podem falar e aquela pessoa achar ruim, fica de boca calada, bota o zip e vá rezar. Vá orar por estas pessoas que você vê. Faz que nem eu. Eu fico rezando, porque de Deus nós estamos a vitória, nós vamos subir a escadinha. Quando a gente passa para rezar pelos outros irmãos, quando a gente vê que aquela pessoa não está bem, reza, porque só a reza que vai conseguir aliviar a dor daquele irmão que está sofrendo naquela hora. Eu sou uma católica, bem católica, porque minha mãe, na quaresma, ela vestia de preto, de manga aqui, o vestido todo longo, lá pelos pés, e de manga toda, só ficava o rostinho dela fora, e os pés, e as mãos, mas era toda, a quaresma toda, e ela não comia carne não, viu? E ela tirava ainda, tendo o peixe e o bacalhau, naquele tempo minha mãe comprava muito bacalhau, ela fazia o quê? Ela fazia o jejum dela da Semana Santa. Como ela não é casada com meu pai na igreja, aí quando meu pai fazia as compras, o dinheiro dele que colocava dentro de casa, ela não comia nada de meu pai na quaresma. Comia não. Nada que fosse de meu pai, comprado com o dinheiro dela, não comprava nada. Ela não comia. Se ela não tivesse, ela ficava com fome. Aí, às vezes, ela na quaresma, ela comprava para passar a quaresma toda aquele peixe. E ali, quando ela fazia uma refeição por dia, seu café, seu pão, nada. Fazia. Na Semana Santa, ela fazia uma refeição por dia. Por quê? Porque ela estava jejuando, respeitando, porque naquele tempo minha mãe era bem católica, que nem eu, era bem católica mesmo. E milhares de gente que acompanhava minha mãe, todos eram católicos, todos. E ali, minha mãe rezava, todas 6 horas da noite rezava. Via outros irmãos, outras pessoas, colegas da minha mãe, 5, 6 pessoas a mais, sentava na porta do fundo e ali ia rezar. Nós morava na roça, nós morava na fazenda. E não tinha energia não, viu? Que nem aqui não, viu? Era no candeeiro, era no gás. E quando não tinha gás, acendia a vela. Era assim. No interior, era desse jeito. Então, aí sentava aquelas pessoas, aquelas colegas da minha mãe, e ali sentava aquela roda no chão, viu? Porque não tinha tamborete, não tinha cadeira, não tinha principal sofá. Sofá era pra gente rico naquele tempo. Não era pra gente não, era pra gente ricão. Era pra pobre não.
Hoje, aqui da cidade, é tudo granfino. O pobre, você vê o pobre, tem televisão grande. Naquele tempo nós não tinha nem televisão, ó. Não tinha banco, não tinha nada, sentava no chão. E era o chão de chão mesmo. Não era com tapiz, de cimento, nada não. Viu? As coisas eram diferentes naquele tempo. Hoje que tem tudo boemia aqui na cidade, né? Da gente, para outras pessoas, né? Você chega da casa do pobre, que não tem nada, mas tem a casa arrumadinha e o piso bonito, né? Cerâmica e tudo, sofá, televisão grande, tudo bem, colorida, né? Naquele tempo, quando existia televisão, era preto e branco. Mas era só o rico que tinha naquele tempo, no interior. Pobre, não tinha nada disso. Era um radinho de pílula, 3 pilinhas pequenas, pequenininha, do radinho, que minha mãe escutava a missa do padre pelo esse radinho pequeno. Botava lá no cantinho e ali escutava aquela missa todinha, junto com aquelas colegas, escutava a missa e fazia rezar. Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Dores, que lá tem, Nossa Senhora do Carmo, Divino Pai Eterno. Não, Divino Pai Eterno lá não tinha naquele tempo. Não tem. Era Padre Cício de Juazeiro que tem, que era no Nordeste, minha família, que eu morava. Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Carmo. Era isso. E Padre Cício de Juazeiro. O santo mais lá, onde a gente morava, era ele que responde lá, nosso lá. É ele que responde, Padre Cício de Juazeiro. Ele que responde lá. E tal, juntava todo mundo ali naquele radinho de pílula, escutando e rezando baixo. O padre rezava mais alto e quem ia acompanhando para rezar mais baixo, para escutar o que o padre está falando na missa. Era assim, a quaresma toda a minha mãe fazia a penitência. E a gente ficava ao redor da minha mãe. No Nordeste, é desse jeito, viu? Hoje já está tudo mudado. Você chega lá, tem maravilha. Até o chão, que era estrada de chão, que era um monte de lama, de poça, de água. Quando chove, ninguém aguentava passar. E quando é seco, também a poeira, quando você pisa, a poeira sobe. Era estrada de chão, viu? Capim de lado, capim de outro. Se você com medo das cobras, mordeu o pé, por causa que o capim era grande, só tinha aquela triada de coisa para cima. E capim. O caminhozinho estreito. O trio, que chama trio. Era assim. Viu? No Nordeste, era assim desse jeito. A fazenda que meu pai trabalhava, que nós morava, meu pai era vaqueiro, e benzedor e curador. A minha mãe era benzedeira, pasteira, curadeira, que eu era do dó de nascença. E meus avós, meus bisavós, era tudo benzedeira, tudo. Eu nasci num berço de rezador. No berço. Quando eu peguei a minha missão, foi no ventre da minha mãezinha. Todos, a minha família toda. E tal, quando a gente passava ali por aquela estradinha de terra, era mato de lado, mato de outro, e a gente só tinha aquele caminhozinho estreitinho pra gente passar. A escada, até as cobras bordeiam a gente. A raposa, só via raposa e cobra desse lugar. A raposa, eu me lembro do dia que meu irmão estava passando da casa de farinha, mas a gente, estradinha de chão desse jeito que eu tô falando, a raposa estava na beirada e pegou o pé dele, ficou presa direta, e aí meu pai correu, botou ele na carroça e levou lá para a cidade, longe, para salvar ele, porque a febre deu e a raposa estava no cio, parece, ou era azeda, que ela estava, não sei como é que chama, naquele tempo, que ela estava ruim, a raposa, não estava sadia.
que aí deu aquelas presas todas, aquele pé ficou inchadão, ficou feio. E aí meu pai teve que correr às pressas. Mesmo meu pai fazendo a cura, mas foi a raposa que mordeu. Se fosse a cobra, meu pai já podia bezer, que ele bezia na picada da cobra. Meu pai fazia a cura. Mas foi a raposa. Então meu pai teve que correr para a cidade. Rezou, mas teve que correr para a cidade. Então, botou ele em cima da carroça, enrolou numa coberta e correu para a cidade. Era isso que a gente fazia. Minha mãe. E a gente era tudo pequenininha. Não tinha casa perto, não. Só essa fazenda no meio do mato. A gente só via boi, cavalo, galinha. Nada mais. Pra vocês terem... A gente bebia o leite. Quando meu pai se levantava 5 horas da manhã para tirar o leite, que o filho do fazendeiro que vinha buscar, de manhã cedo, nós ia com um copinho de plástico lá pegar leite quente do peito da vaca. Nós, eu e mais 4 irmãos. Tudo pequenininho. Que minha mãe tinha todo ano um filho. Então era tudo a escadia. Era desse jeito. Então, hoje, aqui na cidade, e tudo bom, né? Graças a Deus, né? Por isso. Porque quem sabe que passou naquele tempo, quem morou lá, no interior, quem mora lá no meio da roça, lá no meio do mato. Tudo era assim. Hoje, aqui na cidade, graças a Deus, tem muitas coisas boas, tem doutor, a medicina ficou alta. Naquele tempo era um clínico geral para consulta de todo mundo. Milhares, podia chegar 500 pessoas naquele lugar ali, naquele hospital, naquele posto de saúde, só tinha esse clínico geral. O clínico geral era para milhares de doenças. Hoje não. Aqui na cidade, a medicina está alta, cresceu muito. Cada uma doença é um doutor. Né? Naquele tempo era um clínico geral para milhares de doenças. Deus deixou os benzedores aqui na terra para curar os outros. Para rezar nos outros irmãos aqui na terra. Foi Deus que deixou os benzedores, os curadores. Foi Deus. Para trás ninguém via. Era difícil encontrar um doutor para ir para um doutor. Todas as doenças os benzedores resolviam. Era tanto que meu pai no tempo, ele deu um câncer na próstata. E com esse câncer ele veio morrer. Ele passou 2 anos. Mas ele veio morrer com 84 anos. Ele estava com 82 anos quando passou o câncer dele. E ele nunca tinha ido para o doutor. Ele veio para o doutor quando nós pegamos ele, que levamos no doutor, na cidade, quando ele deu o câncer. E o médico falou assim, ele já está despachado dos médicos. Não tem mais jeito. Só esperar agora a hora que Deus consentir. Aí passou o remédio para dizer que não passou nada. Passou o remédio para ele ir tomando só ali, aliviar um pouco da dor. E nada mais. E foi tanto quando ele cumpriu 2 anos e 3 meses, ele veio a falecer. Com 84 anos. Então, naquele tempo não tinha nada disso. Meu pai não tinha nada de doutor. As mulheres, minha mãe era pasteira, pegava, o povo ia buscar minha mãe longe, de cavalo, de carroça, ninguém via carro, era carroça e cavalo. Pegava minha mãe, ia lá, chegava lá, minha mãe rezava, aquela mulher tinha aquela criança, dava banho, trocava de roupa, cortava o imbigo e deixava lá e ia embora. Os filhos, eu e os meus irmãos, era meu pai que pegava. Meu pai era pasteira. Pegava todos os filhos da minha mãe. E minha mãe era pasteira, por causa de muita gente procurava ela. Era bezedeira, rezadeira boa e era pasteira. Mas os filhos, eu e os outros irmãos, que pegou foi meu pai. Meu pai cortava o imbigo, dava banho, vestiu a roupinha, pronto. Eu, quando minha mãe tinha os outros, mais novos que eu ia, pequena, lavar roupa lá no rio, no largo, a roupa dela parida. Mas as outras irmãs minhas. E trazia a cabacinha de água, que nós bebíamos água lá do rio, longe de casa, não era perto. No meio das vacas paridas e brava. Nós ia pelo caminho para a vaca não pegar a gente.
Então era tudo difícil naquele tempo, mas era uma vida boa que nunca esqueci. Por quê? Porque ali é onde a gente tinha o ar livre, o ar gostoso. Morava com a minha mãe, com meu pai, com os outros irmãos. Era uma família linda, era humilde, mas tinha Deus dentro do coração. Se sentia que estava bem feliz, a gente todos, sentia que estava no lar cor de rosa só linda para a gente passar. Mas era uma família controlada, era uma família criançada, brincava, pé de cajueiro, pé de mangueira, rodia na casa, de tarde todo mundo corria para o rio para tomar banho. Era maravilhoso, era maravilhoso. Mesmo assim, com essa tanta dificuldade, para a gente era tudo da vida. Tá entendendo? E quando a gente caía doente, meu pai rezava, minha mãe rezava. Aí pronto, todo mundo ficava bom. Não ia para o hospital não, viu? Não ia para o hospital. Só se desse uma dor que ele rezasse ou a mamãe rezava e aí não passava. Aí eles corriam com a gente para o hospital, bem longe. Botava laranja, carne com farinha, pegava a cabaça de água, botava na carroça, botava o cavalo na carroça e corria para o hospital bem longe. Era assim. Hoje eu agradeço a Deus para eu criar meus filhos com faculdade, todo formado. Esses dois só tá pequeno ainda, tá com 14 e outro 15. Eu sou a católica, uma mulher católica demais da conta, com Deus, tá entendendo? Eu sou a mulher mais feliz do mundo porque eu tenho um Deus dentro de mim. Você acredita? Eu confio em toda a minha vida, em todas as coisas da minha vida, de todas as coisas da minha família, da minha casa, dos meus amigos e minhas amigas, em Deus. Eu coloco primeiro Jesus, no primeiro lugar da nossa vida toda, é Jesus que está. Para depois vir as outras obrigações. Porque se você estiver com Jesus, nada vai lhe trouxer você. Não trouxe. Uma coisa, a gente tem que fazer por a gente mesmo. Cada quem faz por si. E Deus faz por nós todos. Deus fala desse jeito, cada quem faz por si. Mas Deus fala, eu faço por todos. Porque todos é filho de Deus. Toda a gente é uma pedra preciosa de Jesus. Lembre disso, nunca esqueça. E que Deus é a melhor coisa na nossa vida é Jesus. Às vezes tem gente que chega aqui, a senhora, meu amor, meu marido é a coisa mais linda que tem da minha vida. Eu falei, não, peraí. Primeiro você coloca Deus. Porque você só está com o seu marido por causa de Deus. Só está nessa vida boa por causa de Deus. Se Deus não desse essa vida boa e esse marido seu, você não era feliz. Então, bota primeiro Deus, primeiro lugar. Aí depois vem o seu marido, vem seus filhos, vem sua mãe, seu pai, sua casa, seu lar de riqueza. Aí vem o dinheiro, porque nem tudo o dinheiro não compra. Peraí, o dinheiro faz parte da nossa vida e ela é uma energia que a gente deve puxar muito. Mas o dinheiro não é tudo na nossa vida. Se fosse assim, ninguém morria, né? Porque o dinheiro salvava a vida. Não é verdade? E o dinheiro não salva a vida. O dinheiro a gente se alimenta com ele, porque a gente compra, paga a prestação, faz comida, paga nossas contas. É o dinheiro que a gente faz, isso aí tudo que eu estou falando. Mas o dinheiro não tem nada que compre. Só Jesus. Jesus é que está na nossa vida, na minha e na sua. Agradeço a Deus por toda hora e depois com vocês todos. Pedrinha preciosa. De Jesus, agradeço a Deus, viu, Pedrinha preciosa? Todos vocês com o maior carinho, com o maior amor. Coloca Jesus em primeiro lugar. Eu sou católica, mas eu amo o que eu faço, eu amo o que eu gosto de benzer, eu gosto de receber gente, eu gosto de benzer, eu quero ver aquela pessoa feliz dentro de mim. Eu tenho isso comigo, eu gosto de ver aquelas pessoas amado de Deus, amado por mim, amado por aquela energia que eu tenho positiva, por eles todos. Eu amo todos vocês. Tem gente que chega aqui, mas a senhora tem uma energia tão boa, a senhora tem um prazer de pegar o problema da gente e resolve assim, ó. Eu falei,
Porque quando Deus me deu a semente para eu plantar aqui, Deus me deu, foi nas minhas mãos, foi a semente que Ele me deu para eu semear. E qual é a minha semeadura? Qual é a semente que eu vou plantar? É vocês, é rezando de vocês, é curando vocês. O que Ele me deu, eu estou cuidando para curar muita gente de vocês. Eu sou a bezedeira, quem quiser uma consulta, vem benzer comigo, vocês não vão se arrepender. Vocês vêm para cá, vêm me conhecer, a porta da minha casa está aberta, a porta do meu coração está aberta para todos vocês. Olha, fica com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos, o Espírito Santo. Fica com Ele, que eu estou com Ele também, com Jesus. A fé que me deixa em pé. Sabia disso? Que é a fé que me deixa em pé? Então fica com Ele, que eu estou com Ele.